Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para deixar aqui o subsídio da lição Jovens do quarto trimestre de 2022. Nessa semana, no próximo domingo, no dia 20, os jovens vão estar estudando a lição de número 8, que vai trazer o título A Liderança de Salomão. Mas antes de eu entrar aqui no assunto da lição, nesse final de semana a CPAD disponibilizou o título das lições e também a capa da lição que nós vamos estar estudando no próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2023. E a capa da lição dos jovens vai ser essa aqui, que vocês estão vendo, e a qual nos traz o título desse tema, dessa lição do primeiro trimestre de 2023, Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E esse aqui vai ser o livro de apoio que quem quiser adquirir o formato impresso, então vai ser esse aqui, é o livro de apoio da lição do primeiro trimestre de 2023, que foi escrito pelo comentarista Natalino das Neves, que vai estar comentando tanto a lição quanto também no livro de apoio, ambos o comentarista comenta. E o título das lições, das 13 lições, são esses aqui. Não sei se vai dar para vocês perceberem aí, acompanhar. Como o intuito aqui é mostrar o que está escrito, né? Mas se não der para poder acompanhar aí, você somente ouve, já vai ficar entendendo já qual vai ser os assuntos, os títulos das lições. Na lição de número 1, vai trazer o título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição 2, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição 3, o temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição 4, a santificação e a palavra de Deus. Na lição 5, libertos para viver em santidade. Na lição 6, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Na lição 7, santidade de dentro para fora. Na lição 8, o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Na lição 9, a santidade e a marca do crente. Na lição 10, arrependimento, perdão e santificação. Na lição 11, santidade integral. Na lição 12, uma vida cheia do Espírito. Na lição 13, as bênçãos de uma vida santificada. Então, isso aqui vai ser o tema, a capa da próxima lição e o tema da lição do primeiro trimestre de 2023. Voltando aqui para a lição, nesse trimestre, os jovens estão estudando lideranças na Igreja de Cristo escolhido por Deus para servir. E já passamos por 7 lições. E a primeira lição nós estudamos o que é liderança cristã. Deu uma falha aqui, deixa eu dizer novamente. Na lição 2, nós estudamos a pessoa do líder. Na lição 3, estudamos a liderança de Moisés. Na lição 4, a liderança de Josué. Na lição 5, estudamos a falta que faz um líder. Na lição 6, estudamos exemplos da liderança feminina. Na lição 7, que foi no domingo passado,
estudamos a liderança de Davi. E no próximo domingo, no dia 20 de novembro, estudaremos na lição 8, a liderança de Salomão. E o texto principal nos diz assim: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. O resumo da lição nos diz assim: Salomão é reconhecido como o homem mais sábio de toda a história. E o texto bíblico está registrado em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 12, a qual nos diz: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo o Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto ouve isso no teu coração, e não pedisse riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Introdução. Na lição deste domingo, veremos o exemplo de Salomão como líder. É importante ressaltar que, enquanto rei, ele teve pontos positivos e negativos, pois homem algum é perfeito. O seu maior legado, como veremos na lição, foi a sua sabedoria e a sua ação na construção do templo. Salomão era a pessoa certa para esta realização que foi tão almejada por seu pai. No início do seu reinado, Salomão buscou a Deus e a sua orientação para governar. Mas com o passar do tempo, seu coração se apartou do Senhor e foi corrompido pelas riquezas e por suas várias esposas e concubinas. Seu exemplo, enquanto líder, nos mostra que jamais devemos deixar de buscar ao Senhor e depender sempre dele, pois é e será o nosso bem maior. O primeiro tópico nos diz assim: Salomão, uma análise inicial. Primeiro subtópico: quem foi Salomão? No segundo subtópico: Salomão, o sucessor de Davi. No terceiro subtópico: Salomão, o líder mais sábio de toda a história. No segundo tópico: a liderança de Salomão. No primeiro subtópico: Salomão, um líder influenciador. No segundo subtópico: uma liderança participativa. No terceiro subtópico: Salomão, um líder visionário.
No terceiro tópico, uma liderança fundamentada em princípios. No primeiro subtópico, Salomão, um líder de princípios. No segundo subtópico, Salomão, um líder que buscou a Deus. No terceiro subtópico, Salomão, um líder que procurou agir com justiça. E o livro de apoio nos traz o seguinte subsídio. Capítulo 8, a liderança de Salomão. A ascensão de Salomão ao trono de Israel foi marcada por momentos de dificuldade, mas também de demonstração da vontade soberana de Deus. Mesmo em um momento de tumultos e de levantes contra Salomão, o rei Davi conduziu o processo que fez do seu filho com Batseba o novo rei de Israel. Embora tenha cometido inúmeros erros da sua jornada como pessoa e como líder, Salomão tem se destacado como um dos mais proeminentes líderes, não somente do Antigo Testamento, como também de todos os tempos. A sua grandeza foi reconhecida pelo próprio Senhor Jesus, que falou da sua glória e a respeito da rainha de Sabá, que viajou longa distância só para ver a grandeza do seu reino e admirar a sua liderança. Salomão foi considerado por muitos do seu tempo um homem extraordinariamente habilidoso e sábio. E Harrison escreve sobre isso. Salomão era uma pessoa de grande habilidade intelectual e se tornou um homem lendário, embora sendo muito jovem quando comparado a outros. Ele recebeu mérito de muita composição poética e era particularmente versado em cristalizar os múltiplos aspectos da vida na forma de provérbios literários, em uma prática que também era popular nos círculos da corte egípcia daquela época. Em um período histórico em que os governantes contemporâneos quase não eram reconhecidos por suas habilidades intelectuais, a sua perícia estimulava a curiosidade das pessoas de longe e de perto, e a visita da rainha de Sabá comprovava esse fato. Salomão tem inspirado não somente líderes religiosos, mas também os de todos os segmentos, sendo de longe uma das maiores referências a ser seguidas no que tange à liderança, principalmente por aqueles que têm a expectativa e o propósito de honrarem a Deus na sua função como líder. Salomão, uma análise inicial. Inquestionavelmente, a principal marca da vida e da liderança de Salomão foi a sua sabedoria. Ele assumiu o reinado sobre Israel após a morte de Davi, o seu pai, e assim consolidou a sua liderança. O desejo ardente e, em certa medida, a grande preocupação de Davi com relação a Salomão foi de que este nutrisse uma vida piedosa diante de Deus, pois assim o povo seria influenciado a viver na mesma forma. Salomão reinou sobre Israel pelo mesmo tempo que o seu pai, isto é, durante 40 anos. A sua liderança pode ser considerada bem-sucedida. Além do mais, ela foi próspera, gloriosa e poderosa. Virtudes estas encontradas nele antes mesmo de ter pedido e alcançado sabedoria da parte de Deus. O Senhor falou com Salomão em sonho e deu a este a oportunidade de pedir o que desejasse. O pedido de alguém revela as suas prioridades, que por sua vez revelam a verdade do seu coração. No caso de Salomão, ele não pediu dinheiro, pois não era um homem ganancioso. Não pediu fama, o que indica que não foi um homem dado à vaidade nem a vangloriar-se. Não pediu que o seu reinado fosse longo e nem que fosse glorioso, ou mesmo que pudesse vingar-se daqueles que se levantaram em um dia contra ele. No entanto, com clara demonstração de um coração voltado a servir a Deus com integridade, excelência, ousadia, inteligência e humildade,
Ele pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria. Deus agradou-se dessas palavras de Salomão, a ponto de oferecer-lhe tanto o que pediu quanto o que não pediu. Quem foi Salomão? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o nome Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Ele foi o quarto filho de Davi e o terceiro rei de Israel. O seu governo deu-se muito provavelmente entre os anos 971 e 931 a.C., o que equivale a cerca de 40 anos. Ele foi filho de Davi com Batseba, e o significado do seu nome, pacífico, trata um paralelo ao perfil do seu reinado, cuja característica principal foi a harmonia e a tranquilidade, realidade bem diferente da do reino do seu pai. O seu nome original foi de fato Salomão, mas ele foi chamado pelo profeta Natã de Jedidias, que significa amável ao Senhor, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 24 e 25. Salomão tem sido considerado o homem mais sábio de toda a história. Entretanto, sendo um ser humano como qualquer outro, Salomão não foi isento de erros. Suas falhas basicamente se deram em duas áreas principais. Primeiro, as muitas alianças com povos idólatras e pagãos, geralmente firmadas com o pagamento feito com princesas desses povos, que contribuíram com a disseminação de cultos pagãos entre o povo de Israel. E segundo, os altos gastos do seu reinado, que o levaram a cobrar impostos pesados ao povo. As consequências dos erros de Salomão foram amargas e irreparáveis, pois disso resultou a ruptura em Israel a partir de uma terrível rebelião, o que resultou na divisão do país entre Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. No entanto, mesmo com as suas fraquezas, a graça divina operou por meio de Salomão, que deu contribuições impressionantes e relevantes como líder de Israel, e isso nas seguintes áreas. Primeiro, ele foi o principal responsável pela construção, inauguração e estabelecimento do templo como o principal local de culto da nação de Israel. E segundo, ele também estabeleceu uma relevante transição para o povo, que sobrevivia apenas da agricultura, que passou a tirar o seu sustento também do comércio. Terceiro, ele colocou o seu país no cenário internacional. E quarto, através da sua sabedoria, deixou muitos conselhos para o fortalecimento e crescimento do povo de Deus. Inquestionavelmente, Salomão tem muito a ensinar aos que exercem liderança na atualidade. Salomão, o sucessor de Davi. A Bíblia registra vários processos de transição entre lideranças, reafirmando a verdade de que, por melhor que seja, nenhum líder é eterno. Trata-se de uma regra inviolável, e nem mesmo Davi escapou dela, pois teve de ser substituído, e nesse caso, por Salomão, o seu filho. É interessante que Salomão só aparece no cenário bíblico no contexto dos últimos dias de vida de Davi e o seu pai. Muito provavelmente, esse período foi de grande tensão. Primeiro, porque o grande rei Davi estava prestes a morrer, e depois, porque havia a expectativa de quem assumiria o trono de Israel. Nesse período, Adonias é visto conspirando para usurpar o trono do seu pai, pois, conforme afirma Chester Mulder, a escolha de Deus e a declaração de Davi sobre o próprio próximo rei eram evidentes, conhecida por Adonias e muitos outros na corte.
No entanto, em nenhum momento Salomão é visto atuando ou trabalhando para assumir a liderança sobre Israel, ainda que a promessa tenha sido feita a ele, como veio a cumprir-se. Pois a Bíblia deixa claro que ele foi a escolha de Deus para suceder ao seu pai, conforme as próprias palavras de Davi: e de todos os meus filhos, escolheu ele o meu filho Salomão para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Diante da assembleia, composta por líderes e governadores de Israel, Davi fez dois importantes pedidos, a saber, primeiro, o desejo de construir um templo para o Senhor, o que não foi possível no seu reinado, e assim no reinado do seu filho. Segundo, o desejo de que Salomão, o seu filho, que fora o escolhido para ser um instrumento que Deus usaria para dar prosseguimento ao trabalho na liderança de Israel, continuar essas atividades. Salomão, o líder mais sábio de todas as histórias. A Bíblia apresenta o rei Salomão como o homem mais sábio da sua época, e isso fez dele um líder próspero, respeitado, famoso em todo o mundo e digno de ser consultado por muitas lideranças dos seus dias. Salomão não foi dotado apenas de sabedoria, mas também com aquilo que Matthew Henry chama de largueza de coração, conforme o seu comentário. A sabedoria de Salomão foi para ele uma glória maior do que a sua riqueza. Ele possuía o que aqui se chama de largueza de coração, porque vez por outra menciona-se o coração quando se deseja fazer alusão às faculdades mentais. Tinha o dom da palavra e da sabedoria. É muito desejável que os que possuem dons de qualquer tipo tenham largueza de coração, a fim de que possam utilizá-los para o bem do próximo. A sua sabedoria e largueza de coração eram tão extraordinárias que o próprio Jesus testificou como algo capaz de ter atraído a rainha do sul. Acerca disso, foi dito antes, mas aqui a proposta é a de ampliar um pouco mais a compreensão desse episódio tão impressionante, pois essa rainha foi até Salomão para ver com os seus próprios olhos a sabedoria do rei de Israel. E saiu impressionada com a quantidade de riquezas, quantidades de servos no palácio e quantidade de sacrifícios para o templo de Deus. Vendo tudo isso, ela exclamou: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e das tuas sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade, sobrepujar-se em sabedoria e bens e fama que ouvi. 1 Reis, capítulo 6, versículos 6 e 7. E ainda glorificou ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízo e justiça. 1 Reis, capítulo 10, versículo 9. É importante destacar que Salomão não nasceu com a sabedoria com a qual exerceu a sua liderança, mas recebeu-a de Deus quando a pediu a ele em um momento específico da sua trajetória. Deve-se ressaltar ainda o princípio de que a Bíblia ensina que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, conforme cita Tiago no seu capítulo 1, versículos 5 e 6. Ao pedir sabedoria a Deus, Salomão demonstrou sensibilidade em perceber que, primeiro, compreendeu que a obra para que estava sendo designado pertencia a Deus e não a ele. E segundo, reconheceu que a tarefa de liderar Israel no lugar do seu pai era algo maior do que ele poderia realizar. Como bem se sabe, Deus ouviu a oração de Salomão e
e graciosa e generosamente, fez dele o líder mais sábio dos seus dias e ainda lhe acrescentou outros bens. Essa foi uma sábia escolha de um jovem que optou trilhar pelo caminho da sabedoria. A liderança de Salomão. Depois de analisados os aspectos referentes à vida de Salomão, a sua ascensão ao trono no lugar do seu pai e ao processo porque recebeu sabedoria divina para cumprir a sua missão, esse tópico propõe-se a olhar de forma específica e restrita para a liderança desse homem. Nesse sentido, os destaques serão dados ao torno do poder de influência da liderança de Salomão, o seu perfil de líder participativo e a respeito da sua visão empreendedora, ou, se preferir, expansionista. Salomão, um líder influenciador. Por meio da sabedoria, o rei Salomão liderou o seu povo. A nação pôde desfrutar da presença de Deus manifesta no templo. Foram muitos anos desejando e orando por essa oportunidade. O Senhor ouviu o clamor por seu povo e capacitou Salomão para realizar esse feito. Por meio de uma liderança eficaz, Salomão influenciou o seu tempo e mesmo depois de milhares de anos, continua influenciando nossas lideranças. Por meio da liderança participativa, o rei Salomão foi mais expansivo nas suas realizações. Estes são pilares essenciais para uma liderança sábia e extensa. A principal missão que Salomão recebeu de Deus por meio de Davi, o seu pai, foi a de construir o templo para Deus conforme as orientações que lhes foram dadas, sendo este o foco da sua liderança. Ao reconhecer que sozinho não conseguiria desenvolver o trabalho, Salomão colocou a sua liderança em prática e foi capaz de influenciar milhares de pessoas a trabalhar cooperando assim com a sua missão. O rei Salomão influenciou e ganhou o coração de Hirão, rei de Tiro, o qual enviou servos para ajudar no corte de cedros e faias e encaminhar a carga pelo mar até Jerusalém para a construção do templo. O rei de Tiro também disponibilizou do seu reinado habilidosos ferramenteiros para que trabalhassem com ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim. Por meio da paz e da aliança, Salomão encontrou uma forma de influenciar outras pessoas para o grande empreendimento que Deus havia o designado. O poder de influência de Salomão ultrapassou os limites étnicos e geográficos. Haja vista que líderes e pessoas em geral afluíram para conhecê-lo e admirarem o seu reinado. A influência é uma marca que deve acompanhar a vida de todo líder que deseja apacentar o povo de Deus. E Salomão também se apresenta como referência nesse sentido. Uma liderança participativa. Há quem pense que termos como liderança corporativa ou liderança participativa sejam exclusivos dos dias atuais. Só que essas expressões apenas exprimem um conceito presente na liderança de tempos antigos, inclusive na de Salomão. Com toda a força econômica e todo o poder de influência de Salomão, ele não se permitiu incorrer no grave erro de pensar ser capaz de liderar Israel e de concluir a obra para que foi chamado sozinho, mas reconheceu que dependeria de pessoas para auxiliá-lo na sua missão. Salomão, por exemplo, identificou que Hirão, rei de Tiro, tinha condições de somar com ele na sua missão, e isso em duas dimensões básicas, sendo elas: primeiro, diferença na visão; segundo, posse de recursos que ele não possuía. Sendo assim,
É possível perceber que Salomão foi um líder que reconheceu que há valores em outras pessoas e que essas poderiam e, de certa forma, deveriam contribuir com a sua missão. O líder participativo é consequência natural do seu coração humilde. Salomão foi capaz de reconhecer que o seu país não possuía todos os recursos necessários para a construção do templo e, assim, solicitou ajuda. Ele compreendeu o essencial princípio de que o líder deve permitir que os seus liderados cooperem com o projeto com o qual estão envolvidos, na certeza de que um complementa o outro, alcançando, assim, os objetivos pré-estabelecidos. Salomão desempenhou uma liderança participativa e deixou o exemplo de que o líder de sucesso é aquele que reconhece que no projeto de Deus há espaço para todos contribuírem com os seus dons, valores e talentos. Salomão, um líder visionário. Salomão foi um líder que se dedicou a alargar as suas fronteiras, os seus negócios e a sua área de atuação. Nesse sentido, ele cercou-se de pessoas capazes que pudessem auxiliá-lo. Além disso, ele empenhou-se em manter a força do seu exército e, estrategicamente, estabeleceu liderança independente sobre cada uma das 12 tribos, sem negligenciar o aspecto religioso de todo Israel. Sobre essa forte base, Salomão, primeiro, aumentou a riqueza do reinado. E isso foi comprovado por muitos da sua época, inclusive pela rainha de Sabá. Segundo, ampliou as viagens de negócios do seu reinado. Terceiro, edificou novas cidades. E quarto, dedicou-se à literatura e envolveu-se em descobertas científicas. Salomão foi uma escolha divina cuja finalidade era expandir aquilo que o seu pai Davi estabelecera. A sua liderança participativa foi resultado da sua capacidade de reconhecer não ser ele o detentor de toda a capacidade e de todos os recursos necessários para cumprir a sua missão, e por isso possibilitou e facilitou o acesso de outras pessoas, inclusive de liderados, para a cooperação mútua da missão que lhe fora confiada. Uma liderança fundamentada em princípios. Salomão não foi somente um rei poderoso e influente. Aliás, isso resultou de outros aspectos ainda mais relevantes da sua liderança, a saber, ele pautou a sua vida e as suas ações sobre princípios inegociáveis. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, é atribuído a ele grande parte do livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmos 72 e 127 e até mesmo o apócrifo Sabedoria de Salomão. O escritor do livro de Reis atribui ao rei Salomão mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Segundo o comentário Bacon, o rei Salomão foi superior a todos os que viveram no seu tempo. Nos tempos de Salomão, havia mais gente interessada em sabedoria, como, por exemplo, todos os do Oriente, ou seja, os Edomitas. No entanto, o filho de Davi superou a todos. Sem dúvida, esta é uma justa comparação. Ao considerarmos a supremacia de Israel, Salomão poderia perfeitamente ter sido insuperável na sua época, em termos dos seus interesses pessoais e da sua habilidade para criar enigmas.
Todas as construções feitas e riquezas adquiridas pelo rei Salomão não sobrevieram ao templo, mas há uma riqueza que o tempo não foi capaz de desfazer e que perdura até os dias atuais. Os seus hábitos, os seus sábios conselhos e os princípios inabaláveis que ele propôs-se a obedecer e a ensinar. Essa sessão dedica-se em mostrar que Salomão foi um líder de princípio, humilde e justo. Salomão, um líder de princípio. O livro de Provérbios, com vários conteúdos, diz respeito a um conjunto de máximas cujos objetivos são o de despertar e ensinar o valor da sabedoria, que procede única e exclusivamente de Deus e que existe para honrá-lo. Ele ensina os mais variados temas inerentes à vida humana, tais como sabedoria, bondade, riqueza, pobreza, língua, orgulho, humilhação, justiça, amor, luxúria e etc. Sendo assim, pensar em liderar a partir de Salomão inevitavelmente passa pela observância de alguns princípios expostos em Provérbios e que é possível ver na aplicabilidade da sua liderança e que não somente podem, como também devem ser implementados na prática da liderança atual. Dentre outros princípios, Salomão firmou a sua liderança nos seguintes: primeiro, ser pronto para ouvir, conforme ele cita em Provérbios capítulo 18, versículo 13. Segundo, capacidade de louvar em tempos de adversidade, em Provérbios capítulo 27, versículo 21. Terceiro, justiça, em Provérbios 17, versículo 26. Quarto, trabalho árduo, Provérbios 12, versículo 24. Quinto, flexibilidade a novas ideias, Provérbios 18, versículo 15. Sexto, dar oportunidade para que todos falem, Provérbios capítulo 18, versículo 17. Sétimo, resiliência, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Oitavo, hora certa para falar, Provérbios capítulo 15, versículo 23. Nono, busca persistente do conhecimento, Provérbios capítulo 2, versículo 2 e 3. E décimo, interiorizar a verdade na vida do líder, Provérbios capítulo 24, versículo 5. E 11º, ser aprovado pelo Senhor, Provérbios capítulo 10, versículo 22. Não há dúvida de que é possível encontrar verdades e princípios na vida e nas palavras de Salomão, sobre as quais uma liderança cristã deve pautar-se, caso queira lograr êxito nos seus feitos. Salomão, um que buscou a Deus. Como se tem enfatizado, Salomão foi um líder bem-sucedido, além de um dos mais poderosos de toda a história. Todavia, uma das suas marcas principais está na sua humildade, como se vê na sua reação com Deus e pela forma como ele lida com a grande responsabilidade que recebeu de liderar Israel. Atente para o conselho que saiu da sua lavra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Ele sabia muito bem que Deus poderia fazer coisas extraordinárias na sua liderança por meio da virtude da humanidade. A Bíblia começa a narrativa sobre a liderança de Salomão com a informação de que o Senhor era com ele e de que confirmou o seu trabalho. E logo em seguida, a informação é que ele convocou o povo a sacrificar e a buscar ao Senhor, sendo, portanto, uma clara demonstração de humildade e de dependência em Deus. Inquestionavelmente, um dos momentos mais impressionantes e importantes da carreira de Salomão foi o pedido que ele fez a Deus para que lhe desse sabedoria e conhecimento.
O pedido de Salomão revela a sua nobreza, mas o que o motivou a isso é ainda mais admirável, haja vista que ele deixa claro a sua incapacidade de liderar um povo tão numeroso e de suceder o seu pai, um líder de tamanho sucesso. Comentando nas passagens de 1 Reis, capítulo 3, versículo de 1 a 45, Matthew Henry escreve: por ter um sentimento humilde dos seus próprios desejos e fraquezas, roga: sou ainda menino pequeno. Quanto mais sábios e considerados sejam os homens, mais familiarizados estarão às suas próprias fraquezas e estarão mais zelosos quanto a si mesmo. Embora tenha cometido erros e exagerado em questões importantes na sua trajetória, Salomão mostrou-se um líder com um coração humilde, como clara resposta à oração que Davi fez a Deus para que lhe desse um bom coração ao seu filho, em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 19. Salomão, um líder que procurou agir com justiça. À semelhança do seu pai, Salomão foi um líder que buscou pautar as suas decisões e julgar o povo com retidão e justiça. Em Provérbios capítulo 17, versículo 26, está escrito: não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Após o seu encontro com Deus em Gibeão, Salomão retorna a Jerusalém e um teste prático apareceu para provar a sua justiça e sabedoria. Certa mãe descuidou-se e dormiu sobre o seu bebê, vindo a sufocá-lo até a morte. Ao notar isso, ela trocou o bebê morto pelo vivo de outra mulher, gerando assim uma terrível confusão e discussão, chegando ao ponto de levarem a questão a Salomão, que sabiamente propôs a divisão do bebê vivo para que pudesse repartir entre elas. Com isso, a verdade apareceu e a questão foi solucionada. Esse teste aconteceu para provar como Salomão agia corretamente nas situações mais práticas da vida, e isso fazia com que a reputação de uma liderança justa e sábia crescesse cada vez mais. Deus sempre exigiu do seu povo o envolvimento com a justiça social. Analisando o que a Bíblia informa sobre o governo de Salomão, é possível identificar a justiça social como uma das suas principais marcas. Encontramos na liderança de Salomão alguém que se esforçava incansavelmente para julgar as causas do povo com justiça. A justiça deve ser a marca distintiva de uma liderança bíblica. E a conclusão nos diz assim: nesta lição aprendemos a respeito da liderança de Salomão, o homem mais sábio da história, razão pela qual as características de sua liderança podem contribuir para a liderança na atualidade. Enquanto Salomão buscou a Deus e procurou fazer a sua vontade, ele foi muito bem sucedido. Mas a partir do momento em que permitiu que o seu coração se apartasse de Deus, experimentou a tristeza e decepção da vida. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que trouxe o título A Liderança de Salomão. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, retornaremos aqui para trazermos o título da lição de número 9, que vai trazer o título O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.